Olá, boa noite, seja bem-vindo a essa live nessa noite, hoje dia 7 de outubro de 2021. Estamos aí com o propósito de 21 dias de jejum e oração para rompimento, né? Rompimento em qualquer área, não é só um rompimento financeiro, nós temos rompimento, né? E se você é bem-vindo a esse canal onde nós estamos nesse propósito, quem está junto conosco aí, seja bem-vindo. E esse propósito tem como objetivo nós aprendemos a romper, não só jejuarmos, mas termos esse propósito de romper. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos romper. Precisamos dar um passo à frente, precisamos derrubar muralhas que se levantam. E para isso nós temos algumas chaves, algumas coisas que nós precisamos colocar em prática. Hoje é o nosso 7º dia, né, desse propósito, e eu quero nesse dia falar um pouco sobre fé. Não é? E não é uma fé comum, e também não é o dom da fé, que é um dos 9 dons espirituais. Não é aquela fé que eu vou lá fazer uma fezinha ou coisas assim, não. Eu tenho fé nessa pessoa, eu tenho fé naquilo lá, não. É a fé como uma base, um sustento para a nossa certeza de que nós vamos alcançar aquilo que Deus desenhou para nós. Né? Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre fé. Ontem nós falamos sobre a oração e os dias anteriores nós entregamos outras chaves, e hoje eu quero falar exclusivamente, especificamente sobre fé. O que é fé, como nós podemos usar isso e algumas coisas que tentam assaltar a nossa fé ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Para isso, para nós começarmos, eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, que se você tem a sua Bíblia aí, já vá pegando ela, que nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 7 e o verso 38 a seguir. Vamos ler do 37, que fica melhor para nós entendermos. Versículo, então, João capítulo 8, verso 37, diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Até aqui. Jesus disse então, no último dia da festa, que festa era essa? Festa dos tabernáculos. Era uma das 3 festas anuais que os judeus comemoravam, certo? E nessa festa, Jesus se levanta no grande dia, no dia mais importante da festa, o último dia, ele diz assim, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito bem. O que são esses rios de água viva? O apóstolo João, depois no verso 39, diz que isso ele falava com respeito àqueles que haviam de receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Bem, Jesus então estava se referindo ao Espírito Santo, mas ele deixou uma chave importante para que nós pudéssemos ter esse rio de água viva dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós. E qual era o rio de água viva? Crer em Jesus, como diz a Escritura. Certo? Nós temos que crer em Jesus, como diz a Escritura.
Ontem nós falamos sobre o que Jesus representa para nós. Para mim, ser adotado como filho, eu preciso crer em Jesus, em pelo menos 4 coisas na minha vida: Senhor, Salvador, intercessor e mediador. O Jesus é essas 4 coisas e ele é o único que é essas 4 coisas. Eu não posso ter outro Senhor, eu não posso ter outro Salvador, eu não posso ter outro intercessor entre mim e Deus e não posso ter outro mediador entre mim e Deus. Intercessor tem a ver com aquele que pede favores para mim. E mediador tem a ver aquele que negocia por mim. Ele faz o intermédio entre eu e Deus. Está intermediando, está negociando entre mim e Deus, e ao mesmo tempo, ou entre Deus e mim, e ao mesmo tempo ele é o intercessor, é aquele que faz a intercessão, ou seja, ele pede favores por mim. Entende? Então essa é a diferença. Senhor é porque ele é que governa. Nós falamos ontem sobre rei de reis, né? Então ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então Jesus é aquele que reina. Então ele é meu Senhor. E é meu Salvador, ou seja, ele é o único sacrifício aceito por Deus para que eu pudesse ter a salvação eterna. Agora Jesus está dando uma outra chave. Quem crê em mim? A palavra crer quer dizer que quando nós estamos falando em crer, nós estamos dizendo assim: eu tenho fé em Jesus. E aí então quando eu digo eu tenho fé em Jesus, como diz as Escrituras, Jesus diz que ele veio dar vida e vida com abundância. Ele veio enviar o Espírito Santo. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para libertar. Ele veio para romper com os grilhões da morte. Ele veio para romper com a nossa miséria, porque ele nos dá vida e vida com abundância. E vida é várias coisas. São várias coisas englobadas em vida. Não é? Não é apenas, eu estou salvo, eu recebi o Espírito Santo. Não. Ele quer também que nós venhamos a prosperar financeiramente. E para isso ele até nos ensina como prosperar. E a Bíblia está repleta de versículos que falam sobre prosperidade. Nós não podemos tirar a prosperidade do Evangelho, mas também não podemos tirar o Evangelho da prosperidade. Compreenderam? O Evangelho não é só prosperidade, mas o Evangelho também é prosperidade. E o Evangelho também é cura. Não é só salvação. O Evangelho é um pacote completo, certo? É um combo. Quando você compra um combo, né? Vem várias coisas naquele combo. E o Evangelho é um combo. Jesus veio para nos trazer uma plenitude de vida já nessa terra, não apenas no céu. Esse Evangelho que só prega prosperidade não condiz com as Escrituras. Mas o Evangelho que só prega a salvação também não está condizendo com as Escrituras, porque ambos são importantes nas Escrituras. Entende? Então, a prosperidade é algo relevante nas Escrituras, porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Se eu sou filho, Deus quer o meu melhor. E eu preciso entender isso. E se eu sou filho, eu não sou apenas salvo. Deus quer que eu também anuncie a salvação. Então o Evangelho é um combo, são várias coisas. Mas hoje nós vamos falar sobre fé. Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Primeira coisa, o que a Escritura diz de Jesus? O que Jesus diz na Escritura? Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Quando ele cura aquele menino, que nós já mencionamos, né, anteriormente em outros vídeos, Jesus cura o menino. Jesus vem do monte junto com Pedro, Tiago e João, ele foi transfigurado no monte, lá embaixo estão os demais discípulos tentando expelir um demônio de um menino que é mudo, surdo e surdo.
Ele é mudo e surdo e sofre de epilepsia e os discípulos não conseguem. Jesus chega lá, conversa com o pai chora e diz: se tu pode, faz alguma coisa. E Jesus dá uma resposta que ele chama: se tu pode. E ele diz: tudo é possível ao que crê. Isso aí, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí o pai diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Agora nós relacionamos fé com crer. Se eu não creio, eu não tenho fé. E o pai disse: eu creio, mas eu ainda não tenho fé o suficiente. Ou seja, eu preciso primeiro ver para crer. E eu não creio para ver. Essa é a diferença. Jesus estava falando desse tipo de fé. Quem tiver essa fé em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando se fala em fluir, se fala em nascer, uma fonte jorrando. Uma fonte jorrando. Uma fonte de vida dentro de nós, que nos impulsiona, que nos dá força, que nos dá ânimo. Então a fé é algo que desperta em nós uma força, desperta em nós uma coragem. A fé desperta em nós o desejo de vencer, o desejo de dizer assim: eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu estou nessa situação, mas essa situação não me pertence. Eu vou lutar e eu vou romper, vou lutar até que se rompam as barreiras e eu ultrapasse aquilo que está me bloqueando. Então agora nós vamos ler em Mateus, vamos relacionar um pouco o crer com a fé. Mateus capítulo 8, verso 23 até o 26. Mateus capítulo 8, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, o verso 23 a seguir. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se no mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A Escritura diz que Jesus repreendeu o vento e repreendeu o mar e eles obedeceram a Jesus. Então, as forças da natureza obedecem o Senhor Jesus. Nós temos que crer no Senhor Jesus, como diz a Escritura. A Bíblia é a Escritura. Essa aqui é a Escritura, o que eu uso, né? Essa é a Escritura. E aqui diz que Jesus repreendeu o vento e o mar. Existem momentos na nossa vida em que o vento é contrário. Jesus disse assim, olha, ele entrou no barco, e os discípulos foram junto. E Jesus tinha um lugar para ir, um lugar para levar os seus discípulos. Nós vamos melhorar essa ideia em Marcos 4, 35 a 40. Vamos melhorar essa ideia, porque a passagem, a narrativa é a mesma, só que agora, segundo o ângulo que viu o evangelista Marcos, 4:35.
Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, o Evangelho de Marcos dá uma visão um pouco mais ampla sobre o que Jesus estava fazendo. Jesus deu uma ordem aos discípulos. Ele entrou no barco e os discípulos com ele disse: agora nós vamos sair dessa margem. E lá eles chamavam de mar, mas é um lago muito grande. É um mar doce, né? Então ele era um lago. Ele disse: vamos para outra margem, vamos atravessar o lago ao meio para chegar ao outro lado. Jesus tinha dado uma palavra, Jesus tinha dado uma direção para eles. Jesus tinha dito: olha, o caminho que nós vamos seguir é para lá, nós temos que chegar lá do outro lado. E lá do outro lado, eles chegam a Genezaré e lá Jesus faz um milagre muito grande. Ele liberta um endemoniado que vivia entre os sepulcros da cidade e eles prendiam ele e nada segurava, inclusive correntes, ele tudo arrebentava e vivia no sepulcro se ferindo com pedras. Tão atormentado que era aquele homem. Mas antes de chegar lá havia um propósito na ordem de Jesus. Nem sempre Jesus vai revelar por que você deve chegar do outro lado. Mas ele vai dizer: vai até lá. E quando você chegar lá, Jesus vai mostrar o que deve ser feito ou o que ele quer fazer. Então Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar o mar, vamos atravessar esse lago, porque lá eu tenho algo a fazer. E no decorrer do percurso se levantou uma grande tempestade. A tempestade era tão grande porque assim, os discípulos Pedro, Tiago, João e André, que era irmão de Pedro, eles eram pescadores. Eles eram pescadores profissionais, eles conheciam o lago, eles conheciam os barcos, certo? E eles eram acostumados a passar noites no barco pescando. Para esses homens terem medo do barco afundar, é porque não era qualquer tempestade, era a tempestade. Você tem que pensar assim, era o problema gigante que havia para eles vencerem. A ponto de que era tão forte a tempestade que o barco começou a se encher de água. E eles se apavoraram. Esses 4 homens eram marinheiros. Eles eram homens que viviam nos barcos. Todos os dias eles iam pescar. Ou todas as noites, todos os finais de tarde, eles saíam pescar. Porque essa era a profissão deles. Esse era o trabalho deles, pescar no mar. Esse era o trabalho de Pedro, Tiago, João e André. E eles tiveram um grande medo. Eles chegaram a Jesus e disseram: Jesus, nós vamos morrer, tu não vai fazer nada? E aí Jesus dá uma resposta para eles que assim,
fica meio no ar, né? Assim, a gente não entende, pá, Jesus xingou eles, por que que Jesus fez isso, né? Eles estavam com medo. Ele disse, olha, por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Aqui está. Aí Jesus repreende o mar e o vento, e ele disse, nossa, Jesus, até o mar e o vento lhe obedecem. Veja bem, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Nós temos que crer em Jesus, como diz a Escritura, como diz a Bíblia. Como os seus profetas falam, sim, Espírito Santo, mas principalmente as Escrituras, o que as Escrituras dizem a esse respeito. Havia um destino para eles. Jesus havia dado um destino. Vamos à outra margem. E se levanta a tempestade. E não era qualquer tempestade. Para nós que não somos acostumados a andar em barco, né? Qualquer tempestade já é... Qualquer vento já é uma tempestade. Mas para eles não. Eles eram acostumados. Jesus os repreende pelo seguinte: eles estavam dentro do propósito. Nós estamos falando de 21 dias de jejum, consagração para rompimento. Mas esse rompimento é porque Deus nos deu um propósito, Deus nos deu uma direção. Há um lugar para nós chegarmos. Eu comecei essa campanha, esse projeto, porque Deus me deu uma direção. E o mar se levantou, tá entendendo? Eu sou uma pessoa que sou acostumado com os meus problemas. Eu sou acostumado, mas o problema é tão grande que eu cheguei ao desespero. E eu não disse, Jesus, eu vou morrer, mas quase. Quase disse, Jesus, me acorde. Não. Agora eu estou nesse propósito justamente para isso. Deus me deu a direção, assim como Ele deu a eles, vamos chegar no outro lado. E o que eu tenho que fazer? Como Jesus. Exatamente como Jesus fez. Ele é o nosso grande exemplo. Ele se levantou, olhou para o mar, olhou para o vento e disse, agora chega. Agora chega. Eu vou até lá. Eu vou atravessar você. Se você não parar, eu mesmo vou atravessar. Eu vou romper com você. Por quê? Porque eu tenho um destino. Jesus me deu um lugar para que eu chegue. E eu vou chegar nesse lugar porque Jesus disse que eu vou chegar. Só que tem um problema no meio do caminho. E esse problema ele é vencido com fé. Por isso que Jesus diz assim, vocês têm medo, vocês ainda não têm fé. Quando Davi morava junto com os inimigos de Israel, com os moabitas, ele habitava na cidade de Ziclag, ele era fugitivo do rei Saul, que era o rei do seu povo. O rei Saul queria matar Davi. Davi não queria se levantar contra o rei Saul, mas para isso ele teve que fugir, para não ser morto. O que aconteceu então foi que Davi saiu junto com aquele povo para guerrear contra Saul. E aquele povo, entendendo que Davi era do mesmo povo, os outros reis disseram ao rei que cuidava de Davi, olha, qual é a melhor oportunidade de Davi fazer as pazes com Saul, se não agora, se voltando contra nós, manda ele de volta. Quando ele volta à cidade de Ziclag, haviam roubado tudo, as mulheres, o gado, as riquezas que tinha na cidade, os filhos deles haviam levado tudo embora. E Davi, entre desespero, e os seus homens, o seu exército que o seguia, eles queriam matar Davi, apedrejar Davi. E Davi ficou apreensivo. E agora o que eu faço? Então Davi chamou o sacerdote e disse, me dá a estola sacerdotal aqui,
naquela época era um dos símbolos da presença de Deus, da intercessão. Sacerdócio tem a ver com intercessão, né? Então Davi foi o quê? Foi orar, foi buscar a presença de Deus. E quando Davi vai buscar a presença de Deus, o que acontece é que Deus dá direção. Deus diz para Davi, é por aqui. E a palavra diz, e Davi cobrou ânimo no Senhor. Ou seja, Davi renovou a sua fé. Davi renovou a sua fé no Senhor e foi ao encalço e foi bem sucedido porque Deus o havia dirigido. Sem fé, nós não vamos conseguir alcançar o objetivo que Deus traçou para nós. Esse objetivo vai ser alcançado apenas com fé. Por isso nós estamos falando, quem crer em mim, Jesus dizendo, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem que crer em Jesus, como diz a Escritura. Agora nós estamos vendo que Jesus deu uma ordem, vamos ultrapassar, vamos chegar na outra margem do lago. Jesus deu um destino aos discípulos, vamos entrar no barco e vamos à outra margem do lago. Só que se levanta a tempestade, a fé deles se torna pouca, eles pedem ajuda a Jesus, Jesus os repreende e diz, vocês ainda não têm fé. Como é que vocês vão chegar do outro lado, se vocês ainda não têm fé? Eu preciso crer que Jesus vai fazer, Ele me deu a direção. Mas o que é fé, afinal de contas? O que é fé? Como eu posso definir fé para você? Vamos para uma passagem bíblica, para aqueles que são assim conhecidos da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 1. No livro de Hebreus, no capítulo 11, o verso 1, nos dá a definição bíblica, não a definição do dicionário, a definição bíblica do que é fé. Vamos procurar aqui, vamos abrir Hebreus 11, capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11 e verso 1. O que diz a Escritura sobre fé? Fé, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A Samantha está nos assistindo aí. Deus aquela noite liberou uma palavra para ti dizendo o teu pet vai ser real. Bom, você não vê ele, certo? Mas você tem uma palavra de direção. Você tem uma palavra de direção. Deus disse, vai se estabelecer. Agora o que acontece? Se levantou a tempestade. Algumas coisas querem impedir de que isso se estabeleça. Seja um problema financeiro, seja um problema espiritual, sejam pessoas dizendo não vai dar certo. Mas Deus estabeleceu. Não, tu vai ter. Ele te deu a meta. Ele te deu o outro lado do lago para chegar. Agora vem a tempestade. O que eu preciso? Eu preciso ter certeza de que aquilo que Jesus disse vai acontecer, embora eu não veja. Isso é fé. Eu tenho certeza de que vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai acontecer. Uma prova de fé. Aqueles que servem a Jesus o servem na esperança de que um dia ele voltará a buscar aqueles que são seus. Isso é fé. É ter a certeza de que Jesus vai voltar, embora não ver que Jesus está voltando. Embora não entender como vai ser isso, é ter certeza disso. Então a fé é isso. Isso é fé. Quando se levanta a tempestade, eu me coloco na presença de Deus, dizer, Deus, eu creio no que tu falou e não no que está acontecendo. Eu não creio nas circunstâncias, no que está ao meu redor. Eu não olho, eu vejo que tem a luta, mas agora eu me coloco em propósito, nesses 21 dias, aprendendo sobre como romper, como derrubar essas estruturas que se levantam contra mim, ganhando a chave hoje da fé. Eu tenho certeza, Pai, que isso vai se estabelecer
eu só não posso desistir, eu só posso dizer assim, seja feita a tua vontade, como nós lemos ontem, nós estudamos ontem sobre a oração, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. No céu já está, o teu pet já existe, lá no céu já existe. Deus já providenciou tudo. Agora nós temos que chamar a existência na terra. Isso é certeza de esperar o que não se vê. Eu não vejo, mas eu espero. E se eu espero com paciência, eu estou aguardando. Isso é fé. Isso é fé. E pela fé, nós vamos ver no capítulo 11 de Hebreus, o restante do capítulo, que pela fé homens derrubaram reinos, derrubaram muralhas e fizeram grandes coisas. Pela fé. Porque tiveram fé. Porque guardaram a esperança. Há um ditado que nós usamos, uma sabedoria que é usada, que diz que a esperança é a última que morre. Bom, quando o apóstolo Paulo está falando dos dons, ele fala dos dons do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12, depois ele fala do dom do amor, no capítulo 3, do ágape. Não é o amor, vamos usar a palavra ágape porque esta é a palavra que se usa. Lá no finalzinho, no verso 13, ele diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. A fé e a esperança e o amor, eles andam juntos, eles andam de mãos dadas. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu estou aguardando. Viu que a fé, principalmente a fé e a esperança andam juntos? Estou aguardando. E a certeza daquilo que eu não vejo. Eu não vejo o propósito de Deus estabelecido, mas eu vejo que lá na frente Deus vai dar aquilo que Ele me prometeu. Isso é andar por fé. Andar por fé é isso. Isso é andar por fé. E Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós temos que aprender a andar nesse propósito. E temos que entender que quando esse propósito não está ocorrendo, as coisas trancaram, barraram, ali é a hora de exercer a nossa fé e dizer, Deus, não importa o que está acontecendo, eu creio e eu creio que tu vai estabelecer a tua vontade. E essa vontade é perfeita. Nós temos que, todos esses 6 vídeos que fizemos, que no dia 4 nós não fizemos o vídeo, né? Porque nós estávamos aí com problema de estabilidade no Facebook, enfim, nos outros aplicativos do Facebook, nós decidimos não fazer vídeos no dia 4. Então, todos esses 6 vídeos eu estou dizendo a mesma coisa. Deus tem uma boa, Deus tem uma agradável e Deus tem uma perfeita vontade. Quando nós entendemos o plano de salvação, nós entramos na boa vontade de Deus. Quando nós começamos a nos mover nos dons, nós entramos na agradável vontade de Deus. Agora, quando nós começamos a ir a entender primeiro para o que nós fomos criados, entender que esse é o nosso tempo e entender que nesse tempo Deus quer nos usar da maneira que Ele traçou e Ele desenhou um livro. O salmista diz que todos os meus dias foram escritos no teu livro. Então ali está um plano perfeito. Deus traçou um plano perfeito antes da fundação do mundo. Eu não acredito que quando as pessoas falam para mim, eu acreditava nisso, hoje eu não acredito mais. As pessoas falavam para mim assim, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Na verdade, Ele me escolheu antes da fundação do mundo.
Ele nos elegeu, diz o escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo dizendo aos Romanos, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia escrito uma perfeita vontade para mim. Muitas coisas tentaram me tirar da perfeita vontade de Deus. Às vezes as pessoas, às vezes o inimigo, às vezes eu mesmo não quis entrar na perfeita vontade de Deus porque eu tinha falta de fé, eu tinha medo. Deus, por 22, 23 anos, desde antes de eu entrar para o evangelho mesmo de cabeça e dizer eu vou agora, eu acompanhava a igreja, vamos dizer assim. Desde aquele tempo, Deus tem dito, eu tenho uma obra grande para ti, e ele foi falando e abrindo cada vez mais. E eu dizia, não, eu não quero ministério, eu não quero ser pastor, eu não quero. Até que um dia eu entendi que essa é a perfeita vontade dele. Então, se essa é a perfeita vontade dele, eu estou andando nesse sentido. E aí as coisas começam a trancar, se levanta a tempestade, como nós lemos. Se levantou a tempestade no mar para que eu não chegue lá. Então, o meu rompimento, o meu propósito, a minha fé deve estar baseada nele para que eu chegue lá. Porque ele foi quem decidiu que eu deveria estar lá, do outro lado do mar. Então eu quero seguir nessa linha, nessa direção. Eu quero seguir nessa vontade, na vontade dele. A minha vontade é o quê? Ser um milionário. Essa é a minha vontade. Mas eu tenho que largar a minha vontade e fazer a dele. A vontade dele é qual? É perfeita, porque Deus é perfeito. Mas então por que ele criou homens imperfeitos? Na verdade, Adão era perfeito, só que ele teve uma escolha. E a escolha dele tirou ele do jardim. Tirou ele da perfeita vontade de Deus. Porque ele escolheu errado. Ele quis, o pecado não é algo imposto. O pecado é uma decisão. Eu decido errar. O pecado é uma decisão. Eu posso errar e posso não errar. A mesma coisa é, eu posso entrar na perfeita vontade de Deus e eu posso não entrar na perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o medo, veja bem o que Jesus disse assim, por que vocês têm medo? Em outras traduções mais antigas diz assim, por que vocês são tímidos? Por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Por que ter medo? Se a minha vontade é perfeita, se eu disse já, olha, é para fazer isso. Não, mas eu não posso. Não, mas eu disse para fazer isso. Ah, mas eu tenho medo do que vão dizer, do que vão pensar, e não é assim. As pessoas dizem isso. Não é o que as pessoas dizem. Se eu fosse seguir o que as pessoas dizem, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não estaria nem fazendo essa live hoje se eu fosse seguir o que as pessoas dizem. Não, eu estou aqui porque eu tenho um propósito, Deus me chamou para algo e eu estou fazendo esse algo. E assim Deus vai fazer na tua vida. O que Deus te disse, agora já estamos chegando no finalzinho, o que Deus disse para te fazer? O que Deus te dirigiu para te fazer? Qual foi a ordem que Deus te disse? Olha, eu quero que tu faça assim. Deus já disse, você não está cumprindo. E aí? Aí as coisas começam a dar mais errado ainda. E aí as coisas não é uma tempestade que se levanta contra para impedir você de chegar no destino. É Deus fechando, cercando você para que você só tenha uma saída.
Oh, aleluia! Sim, uma coisa é você saber que você está indo na direção certa e se levanta a tempestade e Deus deu autoridade a você. Por que tu é tímido? Repreende o vento e o mar. Diga assim, sai da minha frente. Eu creio em Jesus, Jesus me deu a palavra e eu vou nela. Eu ordeno que se cumpra na terra o que está estabelecido no céu. Isso é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. No céu já tem a vontade de Deus. Deus já decidiu. Agora eu tenho que fazer com que isso se estabeleça aqui. Mas aí eu tento fugir da vontade de Deus. Como Jonas. Jonas tentou fugir da vontade de Deus. Deus te chamou para profetizar, te deu o dom para profetizar, ele fala das pessoas para ti e tu não entrega o recado. E aí o que acontece? Aí você está fazendo como Jonas, você não está indo a Nínive dizer o que é para ser dito. Então Deus te coloca num lugar que só tem uma saída, para que tu chegue lá e faça o que deve ser feito. Pense nisso. Pense nisso. Mas agora, o que eu faço? Como Jonas, se arrependa. Diga, Senhor, eu preciso me reconectar contigo. Eu tive que fazer isso há poucos dias. Senhor, eu tenho que me reconectar. Eu estou perdendo a minha fé. Eu estou perdendo o objetivo e estou com medo. Eu tive que dizer isso para o Senhor. Eu não sou um super cristão. Senhor, eu pensei em largar o propósito. Me perdoa. Agora eu quero de novo. Eu tomo essas rédeas de novo nas minhas mãos. Lembra que nós falamos do poder de rei e sacerdote? Isso é tomar as rédeas. Às vezes nós lideramos e às vezes nós governamos. Eu fui muito bem instruído em liderar, mas não fui bem instruído em governar. Hoje eu não só lidero, eu governo. Existem coisas que eu preciso tomar decisões. Não são fáceis, mas com oração, com dedicação e com fé, essas decisões são estabelecidas em Deus. E às vezes eu não preciso tomá-las sozinho, eu preciso da orientação do Espírito Santo. Estar atento ao que ele vai dizer. Então, a fé é uma chave poderosa para romper com barreiras. Você tem que identificar qual é a tua dificuldade. Se é porque eu estou no plano ou eu estou fora dele. Se eu estou no plano, essa dificuldade é só porque Jesus tem algo, lá quando chegar no teu destino, Jesus tem algo maravilhoso a fazer. Não esqueça que eles chegaram na terra dos Gerazenos e lá um homem endemoniado foi curado. E depois desse homem ser curado, Jesus volta. Jesus só faz esta única coisa naquele lugar. Ele atravessa um mar inteiro, atravessa essa tempestade com seus discípulos, cura aquele homem endemoniado e ele volta de onde veio. Mas tem uma coisa muito importante, aquele homem queria voltar com Jesus, para ficar com Jesus, e Jesus disse, não, agora tu vai fazer o seguinte, tu vai para os teus parentes e conta o que o Senhor fez por ti. E aí sabe que aquele homem foi por Decápolis. Decápolis são 10 cidades. E por todas aquelas 10 cidades ele anunciou o Evangelho. Jesus me libertou. Então, se existe um mar para você atravessar, se existe uma dificuldade que está impedindo você de chegar ao seu destino profético, aquilo que Deus traçou para ti, aquilo que Deus disse que tu é e não o que os outros dizem que tu é, aquilo que Deus disse que vai fazer através das tuas mãos e não o que os outros querem que tu faça,
Se existe essa tempestade, use a fé, use essa chave poderosa. E eu agora quero abrir as portas da fé para você. Deus, essa semana eu estava escutando uns vídeos antigos meus, não que eu fiz, mas que eu recebi num presbitério profético. Não são tão antigos, mas já são antiguinhos. Para mim já são. Eu já tenho coisas novas. Então Deus falando de si, eu vou te dar chave. Chave que tem o poder de abrir portas aonde não existe. Então agora eu vou trazer à existência o que não existe. No reino do céu já está estabelecido, certo? Agora eu trago a existência na terra. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos agora, aonde tu está, que eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar, aonde chegar esse vídeo, a voz, o áudio desse vídeo. Não importa se estão assistindo agora ou vão assistir mais tarde, eu quero abençoar agora. Eu quero declarar que se estabeleça o teu propósito. Eu abro as portas do teu propósito para essas vidas. Aquilo que tu estabeleceu, aquilo pelo qual eles foram criados, aquilo que tu disse que vai fazer através da vida deles, aquele destino que tu deu, o próximo checkpoint da jornada, para que se estabeleça o teu reino, para que se estabeleça a tua vontade. Nós agora trazemos a existência, nós abrimos com fé essa porta e trazemos a existência, a tua promessa na terra, em nome de Jesus. Nós abrimos essa porta agora, e declaramos vitória, declaramos que se estabeleça, declaramos agora que esta empresa, que esse negócio, que esse serviço se abre agora, em nome de Jesus, que se abram as portas agora, que se derrame a tua bênção, que o ministério nasça agora, sim, que a empresa nasça agora, em nome de Jesus se estabeleça na terra, sim, a provisão se desate agora, em nome de Jesus, e nós declaramos por terra toda a muralha, toda a barreira, nós ordenamos ao mar, te aquieta, nós ordenamos ao vento, fica quieto agora, em nome de Jesus, e declaramos vitória sobre cada um. Eu declaro vitória, declaro que os milagres começam a acontecer, declaro que o Espírito Santo começa a trabalhar, declaro que o Espírito Santo começa a operar, declaro agora movimento de anjos, sim, anjos a ministrar, anjos a pelejar, a ajudar nesse percurso agora, em nome de Jesus. Declaro movimento de anjos, em nome de Jesus, movimento nos céus agora, em nome de Jesus, barreiras que se colocaram, barreiras que se levantaram, agora declaro vitória, agora que caiam por terra as barreiras e que se estabeleça a tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, compartilha aí, eu vou estar colocando no YouTube daqui um pouquinho assim que eu encerrar esse vídeo. Você vai lá depois, assista os outros vídeos da série, tá? E também compartilha o YouTube também, tá? Ontem eu fiz aqui, eu vou trazer ainda, eu acho que segunda-feira eu vou colocar aqui atrás, aqui pendurado nessa parede, tá? Eu vou colocar um tapete de 1 por 1,5 aqui, e eu vou sortear. Quando nós chegarmos a 100 inscritos no canal do YouTube, eu vou sortear esse tapete, tá? Então você traga mais inscritos lá, entre os 100 inscritos, tá? Eu vou sortear o tapete lá. Daí, depois de 100 inscritos, eu consigo talvez fazer lives ao vivo pelo celular lá no YouTube também. Então você compartilha aí, se isso serviu de bênção, escreve aí nos comentários, tá? Foi bênção para minha vida e Deus ricamente te abençoe, Deus te dê a sua graça, tá? Fique na paz
E se Deus permitir, amanhã estaremos aí às 10 horas da noite de novo com o 8º dia de propósito de rompimento. Em nome de Jesus. Amém.